diariamente notícias relacionadas ao desemprego, principalmente agora que o mercado de trabalho passa por uma situação delicada devido à pandemia. Esse vídeo terá como enfoque abordar o que é desemprego, por que pode ser considerado uma situação complexa e algumas formas de resolver. O empregado é o indivíduo que ofertou sua jornada de trabalho, ou seja, ele vendeu seu tempo e ganhou dinheiro em troca disso. Muitas pessoas equivocadamente acreditam que quem não trabalha é considerado desempregado, mas não é tão simples assim. Para o IBGE, desempregado é aquele maior de 14 anos que não trabalha, porém está procurando um emprego. Dessa maneira, apesar de não possuir um emprego, o universitário que dedica seu tempo somente aos estudos, a dona de casa que não trabalha fora e o empreendedor que tem seu próprio negócio não podem ser considerados empregados. Para uma situação ser considerada como complexa, ela precisa ter 3 níveis de complexidade: o geracional, o dinâmico e o social. Dessa forma, o desemprego é dinâmico, pois, ao mesmo tempo que há milhares de vagas de emprego em determinado local, pode haver demissão em massa em outro. E, além disso, uma decisão tomada há décadas em outro país pode afetar o mercado brasileiro atual. É geracional, pois nenhuma solução apresentada até hoje pode ser aplicada ou foi considerada efetiva. Por fim, também é social, pois envolve diversos grupos de pessoas com diferentes interesses, como, por exemplo, o empregador e o empregado. O desemprego no país atingiu um recorde de 14,4% no trimestre encerrado em agosto, alcançando o número de 13,8 milhões de desempregados. Além disso, apenas 29,1 milhões de pessoas estão empregadas com carteira de trabalho assinada. O nível de desemprego de um país pode indicar o seu potencial econômico. Embora seja plenamente normal um país apresentar uma certa quantidade de pessoas desempregadas, quando ele consegue fazer com que a maior parte da população esteja plenamente empregada, ele vai apresentar um desenvolvimento econômico melhor. Por quê? Porque mais indivíduos, mais pessoas estarão trabalhando para produzir e aumentar a riqueza interna desse país. O problema do desemprego, ele gera inúmeras consequências socioeconômicas. Por exemplo, quando uma pessoa está desempregada, a sua renda diminui. Isso pode obrigá-la a ser transferida para uma classe social inferior, aumentando a pobreza. Além disso, ele pode causar desigualdade social, exclusão social e diminuição da qualidade de vida. E ainda pode aumentar a quantidade de desarranjos familiares, porque uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina apontou que conforme o desemprego aumenta, a quantidade de divórcios também aumenta. Pode afetar também negativamente toda a economia e segurança do país, porque ao aumentar tanto a quantidade de impostos cobrados quanto as despesas hospitalares, há uma intensificação da criminalidade, o que aumenta também a violência. Além disso, o desemprego também é prejudicial à saúde. De acordo com o psiquiatra Wagner Gattas, o medo da instabilidade financeira, juntamente com aquele sentimento de desamparo, eles causam uma tristeza profunda, que, se não tratada, pode gerar depressão. E ainda, junto com outros sintomas como insônia e ansiedade, aumenta ainda mais as chances do indivíduo desenvolver outras doenças, como gastrites, enxaquecas e pressões altas. De acordo com José Nilson Renier, que é um doutor e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, algumas das possíveis causas do desemprego são o crescimento da tecnologia, a reengenharia, a desindustrialização, o downsizing, que é o corte de funcionários para reduzir custos, e a terceirização. As causas do desemprego são muitas, mas podemos citar também o desaparecimento de certas profissões que se uniram às outras, baixa qualificação, desigualdade e pobreza, nível educacional, idade de gênero e as próprias crises econômicas. Adam Kahane, físico e especialista em inovação social, expõe algumas maneiras de como solucionar situações complexas. Como o desemprego é um problema complexo, deve-se analisar o sistema como um todo, considerando os aspectos políticos, sociais, econômicos, tecnológicos e temporais. Dessa maneira, uma tática fundamental seria a criação de uma equipe formada por diversos profissionais, como engenheiros, administradores, economistas e professores, o que tornaria as discussões muito mais amplas e profundas, podendo assim solucionar o problema do desemprego. Além disso, algumas medidas devem ser tomadas, como a facilitação do consumo, apoio ao investimento privado,
realização de políticas fiscais e monetárias, auxílio-desemprego, maleabilidade no mercado de trabalho, entre outras. Resumidamente, no desenvolvimento da economia, deve-se gerar bem-estar e qualidade de vida. Na política econômica, deve-se buscar conceber empregos e aumentar a renda. Já na economia política, o desenvolvimento precisa conduzir a centralidade do trabalho como agente estabelecedor da vida social. Dessa forma, é possível perceber que o desemprego não é um problema fácil de solucionar, pois envolve fatores sociais, políticos e econômicos, que vão do âmbito privado para o público. Para solucioná-lo, o ideal é definir suas principais causas, buscar unir profissionais que possuam diferentes ideologias e tomar medidas que busquem amenizar todos os geradores do desemprego. Como disse Voltaire, o trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade.